Pessoal, professor Júnior aqui mais uma vez e hoje nós temos uma aula especial, né? Nós estamos avançando nessa nossa jornada de aprendizado de programação e lógica de programação e na aula de hoje eu vou trazer um conceito bastante importante, né? E tem tudo a ver com a tomada de decisão, com essa necessidade que nós temos de criar algoritmos mais inteligentes que sejam capazes de tomar certas decisões. Tudo que nós vimos até agora nós chamávamos de programação linear, isto é, todas as linhas de código eram executadas. Só que a partir de agora nem todas essas linhas serão executadas, porque agora nós dependemos de um contexto. E eu estou falando exatamente sobre as nossas estruturas de seleção, que são essas estruturas, esses códigos que vão me ajudar a construir algoritmos mais inteligentes, que possam tomar decisão, que possam contribuir com a construção mesmo de programas mais inteligentes. Então bora começar esse nosso papo já falando sobre isso, né, sobre a tomada de decisão. Se nós quisermos construir, então, algoritmos que sejam de fato mais inteligentes, eu preciso fazer com que eles tomem decisões com base em contexto, com base naquilo que está acontecendo, com base naquilo que está posto no código ou mesmo com base nos dados que o usuário está me fornecendo. Tudo que nós vimos até agora, como eu falei, era aquela programação linear, isto é, todas as linhas de código eram executadas independentemente de contextos, de cenários, de resultados. Agora não. Com essa estrutura de seleção que nós vamos aprender hoje, eu consigo fazer com que o meu código tome decisões com base naquilo que a gente vai encontrando ao longo do caminho, né? Por exemplo, se eu quiser, por exemplo, dizer se a média final de um aluno faz com que ele esteja aprovado ou reprovado. Isso é uma tomada de decisão. O código vai precisar analisar a média, e se ela for maior ou igual a 7, por exemplo, ele tem que dizer que o aluno está aprovado. Se for menor do que 7, tem que dizer que o aluno está reprovado. Então vejam que a gente agora vai começar a utilizar todas aquelas comparações que nós falamos no passado, os operadores lógicos. Nós vamos começar a criar situações agora aqui para a gente utilizar tudo aquilo que a gente aprendeu, mas com esse foco, que é a tomada de decisão com base em código. Então, dependendo de um contexto, nós e os nossos programas, naturalmente, vamos precisar tomar certas decisões, como eu disse aqui o exemplo do algoritmo que vai dizer se o aluno está aprovado ou reprovado. Depende da nota final dele, daquela média que eu calculei. Se essa média for maior que 7, o cara está aprovado, senão ele está reprovado. Então, essas decisões vão sendo tomadas agora. E ao fazer isso, eu crio códigos mais inteligentes, eu crio códigos mais úteis, códigos que entregam para o meu usuário mais do que de fato aquilo que o usuário queria, né? É um código que vai se adaptando ao contexto e que vai garantindo que algumas micro decisões sejam tomadas no meio do código. Por exemplo, essa imagem que vocês estão vendo aqui agora. Eu tenho aqui um dia de sol e um dia de chuva. Nós, seres humanos, tomamos decisões como essa o tempo todo. Se eu vou sair de casa e tem sol, eu preciso levar guarda-chuva, será? Não, né? Agora, se estiver chovendo, o que eu tenho que fazer? Lógico, eu vou precisar me proteger, eu vou precisar do guarda-chuva. Então, a tomada de decisão é algo intrínseco do ser humano. Nós tomamos decisões com frequência e com regularidade. E os nossos algoritmos têm que representar tudo isso também. Então, a gente vai precisar levar em consideração o fato de que o algoritmo inteligente toma decisão. E eu preciso conhecer agora que estruturas nós vamos utilizar para que essas decisões sejam tomadas no nosso código com qualidade, com tranquilidade e com a fluidez que nós precisamos. E eu vou usar alguns exemplos aqui agora com base nesse cenário que a gente está vendo aqui, né? O dia de chuva e o dia de sol. Vamos lá. Primeiro comando para tomada de decisão é o if. If do inglês é o se. Se isso, então aquilo, né? If. Vejam vocês a sintaxe aqui, né? Como é que eu escrevo o comando if. Aqui nesse nosso algoritmo de exemplo, deixa eu pegar o meu laserzinho aqui. Aqui no nosso algoritmo de exemplo, eu peguei a variável tempo, usei um input para que ele receba, então, as condições do tempo em texto mesmo, só para a gente poder entender como é que as coisas acontecem aqui. Então a variável tempo agora tem uma palavra que o usuário digitou para mim, de acordo com o tempo. Aí eu usei aqui, ó, if tempo é igual a chuva, dois pontos, print, leve um guarda-chuvas. Então, se o usuário digitar para mim que o tempo é chuva, então ele vai botar na tela a mensagem, leve um guarda-chuvas. Vejam aqui a execução dele, ó. Digite o tempo, o usuário digitou a palavra chuva. A próxima etapa é, leve um guarda-chuvas. Pessoal, vejam o seguinte. Primeiro, como é que eu escrevo, como é que eu construo? Qual a sintaxe do comando if? Seria if, o teste lógico, tudo isso aqui nós chamamos de teste lógico. Tempo igual a chuva é um teste lógico. Ele vai checar alguma condição, checar algum cenário, checar algum contexto. Tá? A igualdade é o igual igual. Uma igualdade só nós já aprendemos o que é. É a atribuição. Então seria um erro eu colocar somente um igual aqui. São dois símbolos de igual, né? Então tempo igual a chuva.
A palavra chuva é uma string, né? Um conjunto de caracteres, então eu tenho que colocar entre aspas duplas. Porque a própria variável tempo aqui, ela é do tipo string também, lembram? O input, quando recebe alguma coisa, ele grava na variável como sendo texto. Então, if tempo é igual a chuva, isto é, que eu tenho um teste lógico que está checando. O conteúdo da variável tempo é igual à palavra chuva, por isso que ela está entre aspas, né? Aí eu coloco 2 pontos aqui. Se o resultado deste teste lógico for verdadeiro, lembra que um teste lógico maior, menor igual, enfim, diferente, ele sempre responde verdadeiro ou falso. True or false, né? Se o resultado deste teste lógico for verdadeiro, ele executa o comando que está aqui embaixo. Se o resultado deste teste lógico for falso, ele não executa o comando que está aqui embaixo e encerra a execução. Por isso que eu digo que a partir de agora, nós não estamos mais na programação linear. Nem todas as linhas de código serão executadas. Essa linha de código aqui, print leve um guarda-chuvas, ela somente será executada se o tempo for chuva. Senão ela é ignorada. Então a partir de agora nem todas essas linhas de código são executadas. Então, mais uma vez, sintaxe do comando if é o comando if mais o teste lógico mais 2 pontos. If teste lógico mais 2 pontos. Posso usar maior, menor, maior, igual. Posso montar com tudo aquilo que a gente já aprendeu até agora. Bom, agora uma diferença do Python para as demais linguagens é o seguinte: o Python não usa chaves para delimitar um bloco de comando, ele não usa colchetes, ele não usa nenhuma dessas estruturas. O Python é uma linguagem que nasceu para ser simples, só que ele exige que, apesar de não estar usando esses delimitadores de bloco de código, como chaves, colchetes, etc., ele exige a indentação ou indentação, né? Que é esse espaço aqui, ó. Vejam, if tempo é igual a chuva, 2 pontos. Então agora ele espera um comando dentro do if. Esse dentro do comando if é representado por esse espaço que a gente dá aqui utilizando o nosso tab do teclado. Apertando o tab ele dá aquela recuada de texto. A isso nós chamamos indentação ou indentação, como alguns autores trazem, tá? Essa indentação é obrigatória. Ela é obrigatória. Ela deixa o código mais organizado. Lembra da elegância do código que nós falamos dos princípios do Python? Esse é um dos elementos de elegância do código. Esse código fica mais elegante, ele fica mais legível, ele fica melhor de ser compreendido a partir dessa indentação, desse recuo. Só que no Python o recuo não é só uma medida de elegância, ele é obrigatório. Sem a indentação o código não funciona. Olha só, se eu não colocar a indentação aqui, vejam que eu tirei a indentação, tirei o espaço. Vou executar? Ele fala indentation error. Expected an indented block after if. Eu esperava um bloco indentado, isto é, recuado, depois da instrução if. Então ele dá um erro, não executa. Então a indentação, esse recuo, não é simplesmente um capricho. É obrigatório. Então o código ele vai ser obrigatoriamente elegante porque a gente é obrigado a colocar esses espaços. Não temos opção. Certo? Então assim, esse é o nosso if simples, galera, tá? É assim que eu construo um if simples. Se eu quiser que ele execute quando for verdadeiro, eu faço dessa forma e ele vai resolver, lógico, fazendo a indentação. Existe um outro comando, que é o comando else, que ele é muito útil, bastante útil, né? Então vejam só aqui um exemplo de utilização dele. Mesma coisa, variável tempo recebe um tempo digitado pelo usuário, né, com input. If tempo for igual a chuva, então print leve um guarda-chuvas, até que a gente viu. Agora o comando else, ele é escrito else mais os 2 pontos, e eu coloco aqui o que eu quero que ele execute caso o meu teste lógico seja falso. Então agora eu altero o algoritmo anterior e crio uma condição para que quando o teste lógico for falso, o que ele vai fazer? Se ele for verdadeiro, if tempo for igual a chuva mesmo, se isso aqui retornar verdadeiro, significa que o usuário digitou a palavra chuva lá em cima, né? Se ele digitou a palavra chuva, isto é, isso for verdadeiro, ele vai executar, leve um guarda-chuvas e encerra. Agora, se esse teste lógico, if tempo for igual a chuva, for falso, isto é, a palavra que o usuário digitou não é chuva exatamente como está aqui, ele não executa esse print leve um guarda-chuvas e ele pula direto para o else. Colocando o print, não precisa de guarda-chuvas. Vamos ver o exemplo? Aqui, ó. Começamos a executar. Aparece lá, digite o tempo, o usuário digitou sol. Sol é igual a chuva? Falso. Se é falso, ignora essa linha e vai para o else, que é o print, não precisa de guarda-chuvas. Olha o que apareceu aqui, ó. Não precisa de guarda-chuvas. Então é assim que eu construo uma estrutura de C, então, se não um pouquinho mais... como é que eu vou dizer? Um pouquinho mais complexa, né? Um pouco mais complexa, um pouco mais elaborada. Então é isso que a gente tem que ficar ligado. Vamos lá para o nosso próximo slide, então? Pessoal, nós vimos aqui, então, o comando if, o comando else
E agora eu queria que vocês conhecessem um outro comando, que é o elif. O comando elif, ele complementa o if e o else. Porque a gente sabe que nem tudo na vida são apenas duas escolhas, né? Nem tudo na nossa vida são só duas escolhas. Eu posso ter situações em que eu vou ter diversos caminhos a percorrer. Como a gente está vendo aqui, né? Esse nosso personagem ele tem 3 caminhos a percorrer. Imagine a situação. Informar para o aluno se ele está aprovado, reprovado ou em recuperação. Né? Aprovado, reprovado ou recuperação. Isto é, ele tem a nota de 0 a 5 ele está reprovado, de 5 a 7 ele está em recuperação e de 7 para cima ele está aprovado. Aqui eu já tenho 3 condições. No if e else eu só tinha 2 possibilidades. Ou aprovado ou reprovado, ou está fazendo chuva ou não está fazendo chuva. Mas e se eu tivesse mais condicionais? Né? Para isso no Python nós trabalhamos com o elif, que são condições que são construídas para abarcar então todas as outras possibilidades, não apenas 2 possibilidades. E aí vamos ver aqui na nossa tela um código, um exemplo de código fazendo isso. Ainda com o nosso exemplo do tempo, tá? Tem a variável input, aliás, a variável tempo recebendo o input de tempo, né, em texto, tranquilo. E aí eu tenho aqui, ó. Então, if tempo é igual a chuva, isso nós já vimos. Printf leve um guarda-chuvas. Printf não, né? Só printf é outra coisa. Print leve um guarda-chuvas. Agora, todas as demais condições que eu quero inserir, eu coloco elif. Então, elif tempo é igual a sol, então use um protetor solar. Elif tempo igual a nublado, pode ser necessário um casaco. E lá no final eu coloco else. Else, não precisa de guarda-chuvas. Então vejam vocês o seguinte. Com if eu faço a condição principal. If tempo é igual a chuva. Com elif eu faço as condições intermediárias, todas as demais opções. E como que eu escrevo o elif? Exatamente como eu fiz o if. Só que o elif dá a ideia de que ele está conectado com o if. Ele é um comando que faz parte do if. Mas mesmo assim, ele também precisa de um teste lógico. Então, elif tempo é igual a sol. Elif tempo é igual a nublado. E aí coloco aqui dentro o que eu quero que ele faça quando o tempo tiver sol ou quando o tempo tiver nublado. Lembrando que aqui dentro de um if, ou dentro de um elif, ou mesmo dentro de um else, eu posso colocar qualquer comando processável pela linguagem. Aqui a gente está usando um printzinho simples só para mostrar um texto, mas eu poderia colocar um bloco de código gigantesco, com contas sendo feitas, com estruturas mais complexas sendo executadas. Eu posso colocar qualquer comando processável pela linguagem, inclusive um outro if, inclusive um outro elif, inclusive uma outra instrução que a gente possa construir aqui, tá? Mas voltando para cá, a estrutura é formada por if, um teste lógico, e o que ele tem que fazer se for verdadeiro. E depois diversos elifs, também com seus testes lógicos, caso nós tenhamos alternativas. E por final, o comando else. Porque o que ele vai fazer? O else, o código vai entrar em else se aquilo que foi digitado pelo usuário não se encaixar em nenhuma das condições que estão aqui acima. Não for nem chuva, nem sol, nem nublado. Aí ele cai no else. Todo o resto cai no else. Se ele encontrar ali em cima já a opção que o usuário digitou, ele já executa e encerra o comando if. Se ele não encontrar, ele pula lá para o else e executa o else. Entendido? Galera, lembrando mais uma vez, isso é um vídeo, galera. Volta lá, teve dúvida, volta, assiste mais uma vez. Pega mais uma vez a explicação, dá um pause no vídeo, copia o código, dá uma brincada com esse código. Vamos usar essa tecnologia a nosso favor aí para a gente poder aprender cada vez mais, tá? E por fim, olha só, eu posso combinar agora. Eu conversei com vocês lá atrás que nós tínhamos os operadores e ou, né? Em que nós utilizaríamos o operador e ou para fazer combinações de testes lógicos. Né? Então vejam vocês aqui um exemplo de um algoritmo um pouquinho mais complexo e que está combinando 2 tipos de testes lógicos. Aqui vamos lá, agora é um programa completamente diferente, tá? Pensa aqui, ó, eu tenho a variável número recebendo o número inteiro, que vai ser digitado pelo meu usuário, tá? Número recebendo o número inteiro, que vai ser digitado pelo meu usuário. Olha o que eu fiz aqui, ó. If número mod 2 for igual a 0 e número maior que 5, então, lembram do mod? Para que serve o mod? O mod é aquele operador que me traz o resultado, né? O resto de uma divisão de inteiros. Lembra? 5 dividido por 2, né? Até deixa eu ver se eu consigo rascunhar aqui. Caneta, né? Eu tinha aqui, ó, 5, estão vendo aí, né? Dividido por 2, dá 2. 2 vezes 2 é 4, para 5, 1, certo? Então, o nosso amiguinho mod aqui, ele retorna pra gente esse camarada aqui, ó, o resto de uma divisão. Olhando para cá, 5 dividido por 2, eu posso dizer que o 5 não é divisível por 2.
porque sobra 1, não dá exata essa divisão, né? Um número é divisível por 2, ou por um outro número, quando a divisão tem o resto igual a 0. Nesse caso não é. E para que eu utilizo o mod, principalmente em programação? Eu vou utilizar, um dos grandes usos dele é para verificar se o número é par. Porque quando é que o número é par? O número é par quando ele é divisível por 2, e para ser divisível por 2 ele tem que ter resto 0. Né? O número é par quando ele é divisível por 2 e por ele mesmo. Então nesse caso, eu tenho, o 5 não é um número par, porque eu tenho um resto de 1. Sobrou 1 significa que ele é ímpar. Então aqui o que ele está perguntando? Esse número digitado pelo usuário, ele tem como resto da divisão 0 e ele é maior que 5? Se as duas condições, lembram que é um E, né? Se as duas condições, no caso do E, ele precisa das duas condições verdadeiras para ser verdadeiro o resultado. Então, se as duas condições forem verdadeiras, ele executa essa linha. O número é par e maior que 5. Se ela não for, ele pula para a próxima. Número mod 2 é igual a 0, isto é, ele é par, ele é menor que 5, aí ele vai executar aqui. O número é par e menor ou igual a 5. Elif, o resultado, né, desse mod aqui, né, de 2, é diferente. Olha o diferente aparecendo aqui. Ó. É diferente de 0, isto é, ele é ímpar. E ele é maior que 5, então o número é ímpar e maior que 5. E o número mod 2, isto é, o resto da divisão, é diferente de 0. E ele é menor que 5, se as duas condições forem verdadeiras, ele vai dizer o número é ímpar e é menor ou igual a 5. Se ele não encontrar, né, de acordo com aquele número digitado pelo usuário lá, ele não conseguiu definir nenhuma dessas como verdadeira, ele pula para o else. O número é inválido. Significa que o cara digitou alguma coisa errada ali, né? É um número certamente inválido. Então vejam, nós estamos utilizando o AND para combinar dois testes lógicos, duas condições, e como a gente está utilizando o AND, que é o E, né? Para que eu tenha uma resposta verdadeira, eu preciso que os dois sejam verdadeiros. E só assim eu consigo então garantir que ele execute aquela linha de código que está aqui embaixo. Se ele não encontrar em nenhum, ele vai garantir, ele vai fazer com que ele execute o else. E aí a gente vai ter o else garantindo que alguma coisa seja mostrada para o usuário. Nesse caso, um número inválido, ele digitou uma letra, ou ele fez qualquer coisa nesse sentido que impediu que essas condições fossem verificadas. Beleza, galera? Então basicamente é isso. Nós podemos utilizar também nessas combinações, não apenas o AND, né? Não apenas o E, mas o OR também, né? Que é o OU. E nós já aprendemos que o OR, para que ele tenha como resposta verdadeira, apenas uma das condições precisa ser verdadeira, eu não preciso das duas, né? Como a gente já viu. Mas vocês têm aí os vídeos, podem voltar nos vídeos e rever esse conteúdo também, que é importante pra gente. Beleza, galera? Então com isso a gente encerra aqui a nossa aula de estruturas de seleção. Eu acho que deu para entender, né, a importância desse tipo de estrutura em um código que se diz inteligente, um código que se diz mais útil. E aí a gente tem esse desafio agora, que é aprender e colocar em prática. Na nossa próxima videoaula vocês vão entender, vão receber aí a correção de uma lista de exercícios, que é bem importante para a gente praticar e para que a gente possa ter noção da utilização prática desse comando. Beleza? Espero que vocês tenham gostado e eu encontro vocês na nossa próxima videoaula. Um grande abraço e tchau, tchau.